Olá pessoal, eu me chamo Maurício Camil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, quadro aqui do canal onde eu trago para você as notícias mais relevantes da semana e o impacto que elas terão nos seus investimentos. E nesse giro falaremos sobre o aumento do IOF, que vai impactar diretamente nos seus investimentos no exterior, e falaremos também sobre o resultado de duas grandes empresas da Bolsa Norte-Americana. Para você ficar por dentro de tudo isso, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Dando início então ao giro de notícias, vamos falar sobre a notícia mais relevante dessas duas últimas semanas, que é em relação ao aumento de IOF sobre inúmeras operações financeiras aqui do Brasil. A primeira mudança que podemos verificar é em relação ao aumento de IOF para cartões de crédito e também para compras de dólar. Para compras no cartão de crédito, débito, pré-pagos internacionais e cheques de viagem, a alíquota subiu de 3,38% para 3,5%. Para compra de dólar, euro ou outras moedas em espécie, para você que, por exemplo, viaja fora do Brasil e gosta de levar nota de outra moeda, você vai ter um aumento de 1,1% para 3,5%, e para outras operações não especificadas de câmbio, o IOF vai subir de 0,38% para 3,5% na saída de recursos e na entrada permanece em 0,38%. A próxima mudança está atrelada a empréstimos e a previdência privada. Nesse caso, se refere a empréstimos externos de curto prazo, que provavelmente você não utiliza, que antes era isenta e agora tem uma taxa de 3,5%. E o próximo dado é em relação a planos de previdência VGBL, onde aportes acima dos R$50 mil por mês pagarão um IOF de 5%, que na prática vai inviabilizar qualquer tipo de aplicação acima desse valor. E como você pode estar vendo ao final dessa imagem, temos que, após esse anúncio, algumas seguradoras inclusive suspenderam aportes acima desse valor, porque, como eu falei, acaba ficando completamente inviável você pagar 5% para simplesmente colocar o seu dinheiro no investimento. Próxima mudança vai impactar diretamente para você que tem um pequeno, médio ou grande negócio. Agora tivemos também um aumento de IOF para empréstimos para empresas. Então nós temos aqui uma alíquota de IOF que subiu de 1,88% para 3,95% para empresas que se encaixam dentro do regime do Simples Nacional. Esse aumento foi um pouco menor, de 0,88% para 1,95% ao ano em operações de até R$30 mil. E para quem é MEI, tem uma empresa um pouco menor, vai ter algumas condições específicas que provavelmente serão menores do que a do Simples Nacional. Por fim, cooperativas de crédito de grande porte passam a pagar IOF, aquelas que têm operações acima de R$100 milhões ao ano, que vão ter uma alíquota de 3,95%. Por fim, chegamos no impacto nos investimentos, onde nós tivemos um aumento para a remessa do seu dinheiro para fora do Brasil, com o objetivo de investir. Inicialmente, esse aumento foi de 0,38% para 3,5%, porém, por conta da repercussão negativa, o governo deu uma recuada, fazendo com que esse aumento agora seja de 0,38% para 1,1%. Por outro lado, remessas que não têm como objetivo de investimento, a alíquota fica em 3,5%. Então, se você utiliza os serviços, por exemplo, da Wise, para mandar o seu dinheiro fora do Brasil, para quando você fizer uma viagem, utilizar esses recursos, agora o IOF saiu de 1,1% para 3,5%. E o último dado é que transferências relativas a aplicações de fundos no exterior também não mudam. Então o governo chegou a anunciar uma cobrança de 3,5%, mas acabou voltando atrás justamente porque isso ia acabar também inviabilizando esse tipo de investimento. Então agora essa operação continua isenta de IOF. E para que você possa consultar posteriormente, eu vou colocar na tela um resumo de todas essas tarifas que eu acabei de apresentar para você que você possa conferir depois. Então basta você tirar um print que você vai ter acesso a esse resumo. E é claro que por conta da repercussão negativa, não só dentro do mundo dos investimentos, mas no geral, porque ninguém gosta de mais imposto, o Congresso e o Senado acabaram indo atrás do governo para cobrar algum tipo de explicação. E eles deram um prazo de até 10 dias para que eles apresentem um plano alternativo para aumentar a arrecadação do Estado, que não seja esse aumento do IOF. Por outro lado, o governo federal, como você pode estar observando, principalmente o ministro Haddad, ele simplesmente disse que ele não tem muita outra alternativa, porque na prática o governo ele está com um problema fiscal, então ou ele aumenta o IOF ou ele vai ter que reduzir algumas despesas do governo, o que vai acabar impactando, querendo ou não,
na própria popularidade do governo. E o impacto nos seus investimentos é muito claro. Agora ficou mais caro investir fora do Brasil. Saiu de 0,38% para 1,1%. E o que eu sugiro que você faça? Que você não abra mão de investir fora do Brasil. Por quê? Se agora a taxa está em 1,1% e chegou a ser proposto um aumento para 3,5%, é porque em algum momento no futuro, talvez daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, que seja, esse IOF vai acabar aumentando para esse patamar. 3,5%, no futuro pode ser que suba ainda mais para 5%, por exemplo, quem sabe? Então, quanto antes você dolarizar um pedaço do seu patrimônio, melhor. E a Bolsa Americana continua muito atrativa. Quando a gente olha para o histórico dela nos últimos 20 anos, a gente consegue perceber uma alta de 10,38% ao ano, em média, em dólar. E considerando também que o dólar subiu bastante frente ao real, pegando de 2005 a 2025, uma alta de 132%. Então, mesmo que o custo de investir no exterior tenha aumentado, ainda assim você consegue encontrar excelentes oportunidades para ter um excelente ganho. Partindo agora para a segunda notícia, nós temos que a Nvidia conseguiu ter um grande crescimento no seu lucro ajustado, atingindo 19 bilhões de dólares, algo bastante positivo, considerando que já é uma empresa muito grande, muito consolidada. E agora, vendo com mais detalhes, o que a gente consegue observar em relação aos resultados divulgados referente a esse primeiro trimestre. Vemos que a sua receita saiu de 26 bilhões de dólares, comparando os primeiros 3 meses do ano passado com os primeiros 3 meses desse ano, para 44 bilhões de dólares, uma alta de 69%. Nós temos também que ela apresentou um grande crescimento no seu lucro bruto, saindo de 20,4 bilhões para 26,6 bilhões, uma alta de 30,7%. Temos também que o lucro operacional, conhecido aqui no Brasil também como EBIT, saiu de 16,9 para 21,6 bilhões, uma alta de 28%. E o seu lucro líquido também apresentou crescimento, de 14,8 bilhões para 18,7 bilhões, um crescimento de 26,2%. Por outro lado, um ponto negativo que a gente consegue observar é que a margem de lucro da empresa também diminuiu, e fica muito claro quando a gente compara o crescimento da receita com o crescimento do lucro líquido. Então a receita cresceu 69%, enquanto o lucro cresceu 26%, principalmente porque o custo do seu produto vendido também aumentou bastante. Então a gente consegue observar aqui, saindo de 5,6 bilhões de dólares para 17,3 bilhões. Então o custo para vender o produto aumentou mais do que, por exemplo, a receita. Próximo dado que a gente tem é em relação ao ganho que a empresa conseguiu ter e o crescimento que ela conseguiu ter, evidentemente, em cada um dos segmentos. O segmento mais relevante da empresa é de data center, onde ela cresceu de uma receita de 22,5 bilhões para 39,1 bilhões, uma alta de 73%, que foi o maior crescimento no geral, e ainda assim é o segmento mais relevante, então isso é bastante positivo. Nós temos também um crescimento no segmento de games, 2,6 bilhões para 3,7 bilhões, e também um crescimento na visualização profissional, saindo de 427 milhões de dólares para 509 milhões de dólares, e outros segmentos, evidentemente, que são menos impactantes, então acaba que não é relevante destacar em relação a esses resultados. E o que a gente pode olhar em relação aos resultados da Nvidia? Será que eles foram bons? Será que eles foram ruins? O que a gente pode fazer de análise? Com base na própria visão do mercado, os resultados da Nvidia foram excelentes, como você pode já estar observando. Então as ações da empresa se valorizaram significativamente logo depois da divulgação. Então nós temos que as ações da empresa saíram das 9h30 da manhã do dia 28 de maio para as 8 horas da noite, uma alta de 4% em relação às suas ações, principalmente por conta de alguns segmentos que acabaram animando muitos investidores, que estão relacionados aos chips e à inteligência artificial, que é um mercado que a Nvidia vem se posicionando muito bem. E mesmo a empresa sendo muito grande, tendo um valor de mercado absurdo, como você pode estar vendo, hoje é a segunda empresa mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de 3,2 trilhões de dólares, ainda assim ela tem um grande potencial de crescimento. E a próxima empresa que falaremos sobre os resultados é em relação à Costco, que é uma empresa concorrente do Walmart, que atinge muito também o mercado norte-americano. Fazendo a mesma análise que fizemos com a Nvidia, o que a gente consegue observar em relação a essa empresa? Começando então com a sua receita total, onde ela apresentou um crescimento no primeiro trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025, saindo de 58,5 bilhões de dólares para 63,2 bilhões de dólares, um crescimento de 8% na sua receita total. O lucro operacional
saiu de 2,2 bilhões de dólares para 2,5 bilhões, um crescimento de 15,2%. Por fim, o lucro líquido também evoluiu, saindo de 1,6 bilhões para 1,9 bilhões, uma alta de 13,2%, então um ponto bastante positivo em relação a acústico. Algo que não aconteceu, por exemplo, com a NVIDIA, é que ela não só conseguiu crescer a sua receita, mas também conseguiu aumentar a sua margem. Então, enquanto a sua receita cresceu 8%, o seu lucro cresceu ainda mais, 13%. E pensando em uma empresa que já é muito grande, como é o caso dela, não tem tanto para onde ela crescer absurdamente, a gente consegue ver que a empresa é muito eficiente em aumentar a sua margem, algo que a longo prazo é o que faz com que empresas já consolidadas consigam aumentar o seu lucro. E o próximo dado que nós temos é em relação à expansão da empresa. E o que a gente consegue observar de expectativa que ela tem, comparando o final do ano de 2024 com a expectativa do final do ano de 2025. Ela pretende expandir a quantidade de armazéns de lojas que ela tem ao redor dos Estados Unidos e de outros países. Então ela fechou o ano de 2024 com 614 unidades nos Estados Unidos e ela pretende fechar o ano de 2025 com 629 unidades. Já no Canadá, eles pretendem crescer de 108 unidades para 110 e ao redor do mundo, em outros países, o crescimento esperado é de 168 unidades para 175, fechando no geral um crescimento de 890 unidades para 914, então a gente já consegue perceber que é uma empresa muito grande e que ainda assim está querendo crescer ainda mais. Contudo, mesmo que os resultados tenham sido aparentemente bons, mesmo que ela tenha aumentado a sua receita, aumentado a sua margem e aumentado o seu lucro, o mercado estava esperando um resultado ainda melhor. E a prova disso é simplesmente a cotação da empresa. A gente consegue perceber que no dia que ela soltou o resultado, logo em seguida, as suas ações apresentaram uma desvalorização de 1,18%, mas se você é sócio da empresa ou está pensando em comprar ações da companhia, essas quedas são excelentes porque você vai conseguir comprar a empresa por um preço menor. E agora um recado para você que quer aprender a investir o seu dinheiro não só no Brasil, mas também no exterior, para se blindar de notícias negativas, como por exemplo, eu te apresentei hoje em relação ao IOF, eu tenho um curso de investimentos que ajuda você a fazer isso na prática, para que dessa forma você aprenda a investir o seu dinheiro com muito mais segurança e consiga atingir um maior potencial de resultado para os seus investimentos. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link presente na descrição. Então, nesse vídeo, você conseguiu verificar todas as mudanças do IOF e o impacto nos seus investimentos e teve acesso também aos resultados da NVIDIA e a Cost. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.